Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao Bifarma. Hoje nós vamos falar das moléculas da bruxaria. Isso mesmo que você ouviu. Especula-se que certas moléculas desempenharam um papel nada legal na vida de algumas mulheres, acusadas de bruxaria e perseguidas pela Inquisição. Ficou curioso? Então vem comigo e eu te conto que substâncias e plantas eram utilizadas pelas supostas bruxas. Enquanto eu roto a vinheta, já vai lá e se inscreve no canal. Pessoal, para preparar o vídeo de hoje eu utilizei algumas referências, mas uma que particularmente gostei muito foi um livro intitulado Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história da humanidade. Eu vou deixar o link para esse livro na descrição do vídeo, assim, eu super recomendo, é uma leitura muito interessante. Então vamos começar. Em meados do século XIV até o final do século XVIII, um grupo de moléculas contribuiu para a desgraça de milhares de pessoas. Talvez a gente nunca venha a saber exatamente quantas foram torturadas, enforcadas em diversos países da Europa sob acusação de bruxaria. Especula-se que certas moléculas, embora não inteiramente responsáveis por esses séculos de perseguição, tenham desempenhado um papel substancial. A crença na feitiçaria e na magia sempre fez parte da sociedade humana, e muito antes que começassem a caixas bruxas na Idade Média. A Inquisição, um tribunal da Igreja Católica originalmente estabelecido em 1233 para lidar com hereges, sobretudo no sul da França, expandiu as suas ações para lidar com a bruxaria. Muitas das práticas hoje classificadas como científicas, como a dissecação de cadáveres humanos para estudo, experimentos com eletricidade, teorias astronômicas, a fitoterapia, foram consideradas como pagãs e proibidas, e seus praticantes eram presos ou mortos. Naquela época, muitas mulheres foram perseguidas pela igreja sob a acusação de praticarem bruxaria. Mas o que era considerado bruxaria? As bruxas eram conhecidas por prepararem poções com efeitos ditos sobrenaturais, pois ainda não haviam explicações sobre o que causava os efeitos daquelas poções, daqueles ungüentos. Muitas mulheres acusadas de bruxaria eram, na verdade, herboristas, competentes no uso de plantas locais para curar doenças ou eliminar dores. Tudo bem, elas faziam também poções do amor e encantamentos. O poder de curar que alguma das plantas realmente tinham eram visto como algo tão mágico quanto qualquer encantamento ou ritual que cercavam as demais cerimônias que essas mulheres faziam. E usar e receitar medicamentos à base de plantas era um negócio bem perigoso, tanto na época quanto agora. Por quê? Diversas partes da planta apresentam níveis diferentes de determinada substância. Plantas colhidas em lugares diferentes podem variar em poder curativo, podemos assim dizer. E a quantidade necessária de uma planta para produzir uma dose apropriada pode variar de acordo com a época do ano. Por quê? Diferentes épocas do ano, a planta vai produzir determinada substância em diferentes concentrações. As herboristas com maior capacidade em utilizar as plantas medicinais eram as primeiras a serem rotuladas como bruxas. Mas do que eram feitas poções das bruxas na Idade Média? Bem, com relação a muitos dos preparos que elas realizavam, nós sabemos agora quais são as plantas que elas utilizavam e assim a gente consegue entender melhor os efeitos que essas poções causavam. É importante lembrar que estamos falando de práticas da Idade Média, muito antes da Revolução Industrial, quando não havia ainda medicina, química ou farmácia avançada. Ou seja, todos os preparos vinham de extratos naturais, nesse caso, de plantas. Dentre as plantas mais utilizadas, elas possuem em comum os alcaloides. São uma classe de substâncias responsáveis pelos efeitos das poções. O início do uso dos alcaloides se perde na história do tempo e atinge o seu auge na Idade Média, na forma de venenos e no preparo de poções.
Com relação às 3 plantas da bruxaria, algumas espécies de plantas da família Solanaceae são fontes de alcaloides tropânicos, com importantes ações farmacológicas. Na Europa da Idade Média, os cultos praticados por feiticeiras e mágicos estavam intimamente ligados ao consumo de beladona, meimendro e mandrágora. Os alcaloides presentes nessas plantas, dependendo da dose, levam a alucinações percebidas como realidade pelo indivíduo, que pode conversar com pessoas ausentes e ver objetos e animais que não existem. Associados à bruxaria na Europa, essas plantas permitiam fazer profecias, adivinhações. Essas 3 solanáceas de composição química parecidas eram sim utilizadas para a preparação de ungüentos, os quais as bruxas elas aplicavam em seu corpo e isso as fazia supostamente voar. Os efeitos alucinógenos e essa sensação de voar causada por essas plantas podem ser explicados pela presença nos ungüentos dos alcaloides tropânicos, escopolamina, atropina e ociamina. A primeira das plantas da bruxaria que nós vamos falar é a beladona, Atropa beladona. O nome Atropa vem de Atropos. É uma das 3 parcas da mitologia grega, é inflexível, aquela que era responsável por cortar ou não o fio da vida. Assim, o nome Atropa faz jus aos efeitos letais da ingestão de quantidades moderadas dessa planta. A denominação beladona, belas mulheres, origina-se da prática comum entre as mulheres italianas da Idade Média, que pingavam nos seus olhos os sumos espremidos dos frutos dessa planta, para provocar a dilatação das pupilas. Ter pupilas dilatadas e brilhosas era sinônimo de beleza naquela época. Daí o nome, beladona. Cada época com os seus procedimentos estéticos estranhos, né? Qual será que é o procedimento estético de hoje, no qual o povo do futuro vai falar e achar meio engraçado? O principal componente do sumo dos frutos da Atropa beladona é a atropina. Os alcaloides presentes nessa planta possuem efeitos psicoativos alucinógenos, caracterizados por um estado de embriaguez, seguido por um sono acompanhado de amnésia. Causam delírios e, ao que parece, a sensação de levitação, fato que explica as viagens relatadas pelas supostas bruxas. Quantidades maiores da beladona, se ingeridas, elas podiam acabar induzindo um sono semelhante à morte. E é provável que também isso fosse de conhecimento geral, e talvez essa tenha sido uma das plantas utilizadas na poção que foi tomada pela Julieta. Shakespeare escreveu assim em sua peça. O meimendro e o Iossiamus niger. Outra espécie de solanácea de importância histórica é a Iossiamus niger, popularmente conhecida como meimendro ou belenho. Registros, como no papiro de Ebers, com escrita hieroglífica, indicam que esta planta era utilizada em poções medicamentosas cerca de 1500 anos antes de Cristo, para aliviar dores e induzir estado de total inconsciência. Na Grécia antiga, o meimendro era utilizado em envenenamentos, nas manifestações de loucura e para preferir adivinhações. O meimendro tem uma longa história como soporífero, mitigante da dor, e em particular a dor de dente e possivelmente como veneno. Já a mandrágora, nativa do Mediterrâneo, ela foi considerada uma planta mágica com diversas virtudes. Referências à mandrágora retrocedem às Sagradas Escrituras, quando Raquel pede para Léa as mandrágoras do filho dela. Acreditava-se que a mandrágora era capaz de restaurar a vitalidade sexual e que também poderia ser utilizada como soporífero. Ela tornou-se famosa na magia e na bruxaria devido aos seus efeitos narcóticos e pela forma estranha da sua raiz, cujo aspecto ramificado e contorcido assemelha
assemelha seu corpo humano, fato que colaborou e muito para sua utilização. A coleta da mandrágora era envolta em mistérios e crenças, e uma delas admitia que a planta emitia gritos terríveis quando era arrancada da terra e era capaz de enlouquecer quem a arrancasse. O mito que envolve a coleta da mandrágora foi apresentado por J.K. Rowling no seu livro, que inspirou o filme Harry Potter e a Câmara Secreta. O que hoje sabemos acerca dos alcaloides e que as supostas bruxas daquela época também sabiam é que eles não são particularmente solúveis em água. Além disso, é provável que elas também soubessem que a ingestão dessas substâncias poderiam levar à morte, ao invés de provocar as desejadas sensações de euforia e embriaguez. Por isso, os extratos de mandrágora, beladona e bem-membro eram dissolvidos em gorduras e em óleos, e então essas preparações eram espalhadas pela pele, braços principalmente, e também nas áreas escondidas. Atualmente, medicamentos contendo alcaloides tropânicos são utilizados para diminuir cólicas renais, espasmos brônquicos ou mesmo cólicas do trato gastrointestinal. Um bem famoso que você com certeza conhece é o Buscopan. Sendo assim, fica claro que era comum o uso de substâncias alucinógenas e sedativas nas poções, nos elixires e nos ungüentos, que estes eram relacionados aos poderes sobrenaturais que essas poções tinham. Mas hoje, após anos de evolução da ciência, nós conseguimos explicar como sendo, na verdade, fruto da ação de diversas substâncias químicas presentes nas plantas que eram utilizadas como ingredientes dessas poções. Sendo assim, a explicação química é que essas mulheres acusadas de bruxaria, elas não voavam à noite nas suas vassouras para os sabás. As viagens, na verdade, eram ilusões provocadas pelos alcaloides. Pelos olhos das pessoas da Idade Média, todo químico, farmacêutico, botânico seria considerado um bruxo em potencial. Percebemos então que muitas das mulheres classificadas como bruxas eram, na verdade, grandes conhecedoras das plantas medicinais, com habilidades para extrair as substâncias desejadas de cada uma das plantas. E aquilo que o homem não entende, ele teme. E se ele teme, ele vai tentar eliminar isso de alguma forma. É importante destacar que ainda hoje, muitos povos ao redor do mundo ainda produzem seus próprios medicamentos diretamente a partir de extratos de plantas. Ainda há muito que a ciência estudar, pois a quantidade de plantas desconhecidas e as combinações entre seus extratos é praticamente infinita. No vídeo de hoje, nós vimos que, na Europa, algumas plantas eram utilizadas na prática de feitiçaria e adivinhações, e que as espécies mencionadas nesse vídeo da família Solanácea, elas causavam alucinações sensitivas. Já que no Brasil, o consumo de espécies alucinógenas ocorria e ocorre em rituais indígenas, mas isso fica para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de ter estudado esse tema, gostei de ter preparado a aula, gostei de ter preparado o vídeo para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, deixa um like e ativa o sininho, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é interessante para vocês e assim não vai deixar de te entregar nada. Até a próxima sexta e não se esqueçam, o conhecimento é uma ferramenta para tomar as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. Até sexta!